Recebem a imprensa para uma coletiva sobre os 200 dias de gestão. Queremos agradecer aqui a presença do vereador Juber Madeira, vereador Carlos Henrique, a presença de toda a imprensa itabirana aqui hoje, dos secretários municipais e os servidores públicos, em especial toda a equipe de comunicação da Prefeitura de Itabira. Nós vamos apresentar brevemente um vídeo que traz o conceito da marca do governo municipal. Só um minutinho, gente. Mesmo assim, não está projetando. O negócio já não está projetando. Tecnologia de vez em quando nos trai aqui. Não, mas eu acho que não tem a ver com isso, não acho. Fecha o arquivo. Isso, perfeito. Agora sim, vamos lá passar o vídeo sobre o conceito da marca do governo municipal. Abra o olhar, o coração e deixe o amanhã entrar. Desde já, imagine a cidade diferente. Toda a nossa esperança por dias melhores agora é força de trabalho para um futuro sustentável, tecnológico, cheio de oportunidades, focado em crescimento e na união da nossa gente. A Prefeitura está trabalhando agora, focada no amanhã. Queremos que o nosso futuro more em um bom lugar. Nossos filhos e netos também. Que a cultura, o bem-estar, a economia local e o desenvolvimento nos encha de orgulho. Que o amanhã seja sustentável, leve e pertencido por cada um de nós. Itabira vai mudar, já está mudando e se fortalecendo de olho em um futuro próspero. Prefeitura de Itabira, o amanhã feito hoje. Esse pequeno vídeo ele traz um pouco o conceito da marca da gestão do governo municipal, que é o amanhã feito hoje. O balanço referente aos 200 dias de gestão é muito positivo e desafiador. Com muito trabalho, estamos implantando projetos e caminhando rumo a um futuro de oportunidade para todos. Construir um amanhã justo, sustentável e próspero é a grande missão deste governo. Nós apresentaremos agora um pouco das ações pelas secretarias das áreas municipais, que é um resumo, nesses 200 dias de gestão, de tudo aquilo que foi feito. Vamos começar aqui, pode passar o próximo, Carol. A primeira área que a gente apresenta é a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, secretaria que nos últimos anos esteve desativada, hibernada, e que retornou logo no início do governo, com força total. Tem hoje à frente a secretária Natália Lacerda. Uma dos principais pontos é que hoje a Secretaria de Esportes ela passa por uma revitalização do ponto de vista organizacional, de gestão, com reforço no quadro de profissionais. Uma secretaria que até então há mais de 20 anos não tinha profissionais efetivos da área de educação física, hoje tem. O projeto Vida Ativa, que movimenta milhões de idosos, ou melhor, as pessoas da melhor idade da nossa cidade, retornou de maneira online, algo inédito, movimentando aí os idosos que, devido ao momento de pandemia, ficaram sem essas atividades no ano de 2020 e esse ano retornou. O projeto Academia ao Ar Livre, que é um conceito muito mais do que uma academia instalada numa praça, é um programa que leva orientação para os bairros da cidade. Este governo tem por objetivo democratizar os espaços de lazer, de esporte, de cultura, e o Academia ao Ar Livre são orientações para a comunidade nos seus locais de recreação e de esporte.
O Web Fórum sobre a política do esporte e lazer, um evento importantíssimo que durou cerca de 20 dias, trouxe profissionais renomados da política do esporte e do lazer na nossa cidade para discutir e pensar em Tavira, envolvendo comunidade, Conselho Municipal do Esporte e profissionais da área. Além disso, um diagnóstico completo dos espaços de lazer e esporte do município. Algo importante, Tavira é uma cidade com muitos equipamentos, mas pouco aproveitados. E a Secretaria de Esportes, a secretária Natália acaba de chegar, cumprimento, é uma secretaria que tem feito esse trabalho de diagnóstico para entender quais são esses espaços, de que forma podem ser melhor aproveitados e como a comunidade ela pode usufruir desses equipamentos que são públicos e que merecem ser cuidados. Secretaria de Esportes, em 200 dias, retornou com força total e é só o começo de muito trabalho pela frente. A Secretaria Municipal de Educação, sem sombra de dúvidas, além da Secretaria de Saúde, aqui representando a secretária Luciana Aclícia, tenho certeza também que foi uma das que teve um desafio muito grande. Educação em tempo de pandemia foi um desafio não só do nosso município, mas do Estado, do Brasil e do mundo todo. E aqui a gente apresenta um programa de reforma total das escolas. Serão 21 milhões de reais de investimento na reestruturação da educação de Tavira. Todas as 24 escolas municipais e os CMEIs passarão por reforma, por revitalização. É um programa em parceria Secretaria de Educação com a Secretaria de Obras, secretário Maciel aqui presente, que é para dar acesso, dignidade e conforto para os nossos alunos da rede municipal de ensino. Além disso, temos a retomada de obras e conclusão de obras importantes, que são as nossas CMEIs essas abandonadas há mais de 5 anos. A CMEI Gabiroba será entregue, né, Ciel, dentro dos próximos dias já à comunidade do Gabiroba. Estivemos lá na quinta-feira e a gente percebe o anseio daquela comunidade, a necessidade por ter dignidade para as crianças. Além disso, o CMEI Boa Esperança, tem o CMEI Barreiro, que o secretário junto com a sua equipe também estão trabalhando para que essa obra seja retomada e possamos em breve entregar à comunidade esse importante equipamento público. Além disso, investimento de 1,2 milhões de reais na distribuição de vouchers do Merenda em Casa, né? Um programa importantíssimo para levar alimento para quem precisa, ali para os alunos. A gente sabe da importância da alimentação, da segurança nutricional, e isso foi preservado, foi mantido, levando esse programa para os alunos da rede municipal de ensino. Aqui um pouco sobre a Secretaria Municipal de Agricultura, uma secretaria que, assim como o esporte, ganhou uma nova roupagem, ganhou uma cara nova, uma secretaria que tem hoje uma gestão técnica, tem um secretário que é profundo conhecedor da área da agricultura, do desenvolvimento agropecuário, do agronegócio, o secretário Mauro. Nós temos aqui um importante programa que já retorna, está com as inscrições abertas, já começa a funcionar agora no próximo mês, que é a Patrulha Agrícola. Um programa que é para dar suporte, apoiar, incentivar o pequeno produtor local. O prefeito Marco Antônio Lage sabe, né, o prefeito vem desse universo rural, conhece a realidade dos distritos, e a gente sabe o tanto que os produtores locais, o tanto que a gente precisa de apoiar, de incentivar e de fomentar. Então a volta da Patrulha Agrícola é trazer de volta esse apoio, esse fomento ao pequeno produtor local. Além disso, a consolidação da Fazenda São Lourenço como centro de referência do agronegócio. Fazenda São Lourenço, ela se consolida cada vez mais como uma fazenda experimental, uma fazenda importante para fazer ali a testagem, né, daqueles plantios, daqueles serviços relacionados ao agronegócio. Está sendo muito bem cuidada, a fazenda está sendo preparada, tem uma equipe técnica acompanhando. Além disso, nós tivemos a realização da Semana do Produtor em modelo híbrido. Ano passado, infelizmente, não tivemos devido ao momento de pandemia. Esse ano nós tivemos, né, Euclides participou lá conosco, de modo híbrido, sem deixar que essa semana ficasse sem acontecer novamente, envolvendo o produtor, trazendo capacitação, qualificação, orientando, desde ali a parte que envolve a quitanda até a parte do produtor rural mesmo, do manuseio com as práticas rurais. Além disso, Feira Livre retornou com um momento de pandemia mais controlado, seguindo todos os protocolos. É um anseio dos feirantes, algo importantíssimo que está acontecendo na nossa cidade de maneira muito organizada. Aqui um pouco sobre segurança pública. A gente sabe que a segurança ela é dever do Estado, mas o município tem e deve ser parceiro. Itabira tem feito essa parceria com as polícias, tanto a Polícia Civil quanto a Polícia Militar, uma parceria que coloca Itabira realmente num fronte aí de segurança pública com boa qualidade.
já foi assinado logo no início da gestão agora 2 acordos de cooperação, um de cooperação técnica com a Polícia Civil no valor de R$ 2.156.000. Além disso, foram entregues 2 novas viaturas, 35 computadores, 34 aparelhos de ar-condicionado e bebedouros para o prédio da Polícia Civil situado ali no bairro Praia. Além disso, com a Polícia Militar foi feito um convênio de cooperação no valor de R$ 960.000 e foram entregues mais 4 viaturas para a Polícia Militar que estão aí espelhadas nessa foto. Além disso, todo esse trabalho de relacionamento com as polícias tem sido feito diariamente, conversado, buscado fazer essa parceria entre município e polícias para garantir a segurança do cidadão itabirano. Na área de meio ambiente e desenvolvimento urbano, aqui o secretário Denis Lott presente, a gente destaca 2 programas importantíssimos. Um deles é o Itabirar, que é um boletim diário sobre a qualidade do ar em Itabira. Nós somos uma cidade mineradora, uma cidade que tem esses impactos, né, da questão da qualidade do ar. Não existia uma mensuração disso, não existia dados, não existia coisas que pudessem ter uma métrica. Então hoje a gente tem um portal, onde os boletins diários serão divulgados ali. O pessoal está finalizando, né, Denis, lá junto com a equipe de comunicação, o site onde que esse boletim vai ser colocado diariamente para poder acompanhar, monitorar e fazer esse acompanhamento da qualidade do ar na nossa cidade. Além disso, o Itabira 360, eu tenho certeza que esse programa é um divisor de águas no que diz respeito à questão do desenvolvimento urbano de Itabira. É um programa, um projeto de georreferenciamento que ele permite conhecer toda a extensão territorial do município de Itabira. Foi feito agora os sobrevoos com os helicópteros, com os carros, com os GPS, para conhecer, com os aviões para poder fazer o sobrevoo da cidade. Então é algo que vai permitir que a gente conheça o território de Itabira, e quando você conhece o seu território, quando você conhece a sua extensão rural, isso permite que você tenha planejamento, isso permite com que você saiba como você pode expandir, como que você pode crescer e diversas outras questões que podem ser feitas a partir desse grande projeto que é o Itabira 360. Além disso, praças e jardins, zeladoria urbana é algo muito importante na nossa cidade. Cuidar de Itabira, fazer de Itabira a nossa melhor amiga, como o prefeito Marco Antônio tanto fala. Fazer de Itabira uma cidade linda, uma cidade feliz, uma cidade alegre. Esse programa já começou, né, Denis? Já tem sido feito aí em alguns locais. Já foram mapeadas mais de 60 praças, parques e jardins que deverão receber ao longo do tempo agora esse processo de revitalização junto à Itaúrbe, que vai desde a limpeza, o corte da grama, poda de árvore, plantio de muda. Então, nos últimos dias, vocês podem ver aqui ao lado, o jardim da prefeitura, porque a gente começa pelo jardim de casa, né? Então, a prefeitura tem que ser bem cuidada para a gente dar um exemplo de como que a gente quer deixar a cidade. Então, o jardim aqui da prefeitura, o paredão ali do centro histórico da cidade, a praça lá em Serra dos Alves, lá no bairro João 23, a poda das árvores. Então tem muita coisa sendo feita relacionada a essa área de zeladoria urbana. O primeiro passo foi dado, tem muito trabalho pela frente, tem muita praça, muito parque, muito jardim para ser revitalizado, para ser cuidado, para fazer com que Itabira seja de fato uma cidade bonita, uma cidade onde o itabirano sinta orgulho e que a gente possa ocupar essas praças com cultura, com esporte, com lazer, para todos os itabiranos desfrutarem. Aqui um pouco sobre a cultura e os eventos. Itabira volta à rota da cultura nacional. A nossa cidade consegue resgatar em apenas 200 dias o seu prestígio nacional. A gente traz aqui rapidamente o primeiro FLI Itabira, que é o Festival Literário Internacional, que começará oficialmente em outubro deste ano, né, ali na semana que homenageia Carlos Drummond de Andrade. Nós tivemos uma palhinha, podemos dizer assim, uma prévia do FLI Itabira agora, na Praça do Areão, com a exposição da ocupação, né, Drummond, Portinari e Dom Quixote, uma exposição belíssima que está encantando todos que por ali passam. É um dos primeiros atos desse festival, que começará oficialmente em outubro deste ano, ali conduzido junto com o grande jornalista Afonso Borges. Temos também o Sempre um Papo, que é conduzido pelo Afonso Borges, um jornalista renomado, conhecido no país inteiro. Sempre fez o FLI Itabira, ou Sempre um Papo, desculpe, em Araxá, e agora veio para Itabira, trouxe para Itabira, o prefeito Marco Antônio fez esse intermédio junto com ele. A gente traz o olhar da cultura nacional para Itabira. Só em poucos meses ele já recebeu, apesar de ser virtualmente, por aqui já passou Padre Fábio de Mello, Bruna Lombardi, Malu Mader, Tony Belotto,
Antônio Fagundes, o Enir Ventura e diversas outras personalidades, de forma remota devido ao momento que a gente vive, mas em breve sempre o papo presencial, trazendo personalidades, artistas da música, da literatura para a nossa cidade, fazendo com que Itabira tenha essa efervescência cultural. Além disso, a 44ª edição do 20º Mineiro, um evento belíssimo que aconteceu em meados do mês de março na Fundação Cultural, de forma virtual devido ao momento que vivíamos, mas tenho certeza que em breve será presencial, movimentou a cidade, um evento encantador também. O edital Cultura Todo Dia, um programa importantíssimo que foi feito para apoiar o setor cultural da nossa cidade. A gente sabe que os efeitos da pandemia foram nocivos para todos os setores, mas alguns setores sofreram mais do que outros, e o setor cultural, o setor de eventos, teve um impacto real diante dessa situação. Então foi um edital de apoio financeiro para realizações desses eventos. A Fundação, ao longo desse tempo todo, aí, teve várias e várias ações sendo realizadas diariamente. O nosso 47º Festival de Inverno, já tradicional em nossa cidade. O festival traz uma homenagem ao Dr. Jairo de Magalhães, ex-prefeito da nossa cidade, e também a dona Miriam Brandão, dois nomes importantíssimos para a cultura de Itabira, que tem a sua contribuição marcada na história de Itabira. Além disso, teremos o evento esportivo Exterra, secretário Breno, secretária Natália, que estão acompanhando de perto esse evento. É o maior evento off-road do mundo. A gente espera movimentar aí mais de 2.000 pessoas na cidade, fazendo com que a gente também consolide Itabira na área dos eventos esportivos, das áreas dos eventos que movimentam a cidade do ponto de vista até mesmo do ecoturismo, que esse evento tem essa vertente aí. Um pouco sobre desenvolvimento econômico, uma pasta importantíssima, o secretário Breno está aqui presente, e a gente sabe que Itabira fala-se muito sobre desenvolvimento econômico, e aqui está, economia em foco. A gente tem algumas ações importantes da área de desenvolvimento econômico. A primeira que a gente cita é o portal Itabira Digital. Para quem não conhece, sugiro que entrem, conheçam itabiradigital.com.br. É uma plataforma digital que tem por intuito conectar empreendedores, conectar pessoas, fazer com que Itabira se conecte a esse universo digital e que Itabira se modernize. Na semana passada aconteceu o primeiro evento, a Semana da Inovação, uma semana muito legal, onde que reuniu jovens, empreendedores, pessoas da área empresarial, tecnológica da cidade, para discutir o futuro de Itabira, para falar de inovação, para falar de tecnologia, para falar de como que o nosso futuro pode ser diferente se a gente começar a construir hoje. Além disso, uma parceria inédita com a Teleperformance, uma multinacional francesa que gerará 1.000 empregos em nossa cidade. Várias pessoas já foram admitidas. Breno, já tem quantas pessoas mais ou menos? Quantas? 60? 60 pessoas já passaram pelo processo, já foram contratadas por essa empresa. Tem outras pessoas fazendo o processo de seleção. Isso é importante frisar, gente, porque é o seguinte, essas vagas foram abertas exclusivamente para Itabira. São vagas para a população da nossa cidade, vagas principalmente para a nossa juventude, que carece e necessita de tanto emprego e que terá essa oportunidade de emprego agora. Além disso, o saldo positivo do CAGED, que é o Cadastro Geral, né, que trata sobre questões dos empregos, nós tivemos 7.200 admissões nesse primeiro semestre de 2021. O saldo é positivo, com 1.184 vagas geradas, ou seja, novas vagas. Além disso, nós temos mais 1.000, ou seja, o saldo positivo de geração de novas vagas abertas para o município são 2.184 vagas. Temos a Lei do Primeiro Emprego, que é um incentivo também aí para os empresários locais, para fazer com que a gente dê oportunidade para a nossa juventude, para que o jovem de Itabira ele possa olhar para o seu futuro e ver que ele tem oportunidade, fazer parcerias, fazer com que as empresas realmente contratem e façam que o jovem tenha essa primeira oportunidade. Aqui um pouco sobre a Itaúb, importante empresa que este governo tem por objetivo de resgatar, de salvar a Itaúb, de não deixar que a Itaúb acabe. E aqui é importante a gente citar que em apenas 200 dias a dívida tributária da Itaúb foi reduzida em 19 milhões de reais. Aqui é fruto de um trabalho que foi feito para reduzir essa dívida. Além disso, foi finalizada a terceirização do serviço dentro da Itaúb. A Itaúb, nos últimos anos, ela estava sendo terceirizada. Outras empresas estavam assumindo seu serviço e os seus funcionários colocados, de lado ali naquele momento. Então, acabou a terceirização, servidores estão motivados e o reflexo vocês veem ali naquele último tópico.
49,7% de aumento da produtividade no primeiro semestre. Os funcionários da Itaúba estão mais motivados, os funcionários da Itaúba estão tendo essa oportunidade de se qualificar, de poder conhecer, de ter voz, de ser ouvidos. Além disso, o processo de reintegração dos rondantes, vários já foram reintegrados. Aqui nós temos o seu José Trindade, a foto dele ilustrando, trazendo seu depoimento. São pessoas que sofreram na pele essa demissão pouco tempo atrás e que agora têm o seu direito garantido, né? Estão retornando para o seu trabalho. Além disso, o desbloqueio de bens inservíveis. A Itaúba tinha uma sucata muito grande. O leilão é já na semana que vem agora, para poder dar cara nova, limpar ali literalmente, fazer um trabalho bem feito para que a gente possa ter um serviço de qualidade. Processo seletivo para contratação de 91 colaboradores, pessoas que estão ali trabalhando no fronte da limpeza da nossa cidade, pessoas que fizeram processo seletivo para estar ali, para completar aquele quadro dos profissionais da Itaúba, que voltaram com o fim da terceirização e foi, com mais 91 completando. Além disso, os novos equipamentos, 3 caminhões estão lá para atender a limpeza urbana, para poder fazer o recolhimento da coleta seletiva da nossa cidade. Agora um pouco sobre o SAI, importante autarquia, o SAI que coloca água nas nossas casas. Aqui nós temos 5,5 milhões de reais investidos na ampliação da ET Laboriô. Isso vai dobrar a capacidade de tratamento do esgoto da nossa cidade. Além disso, o SAI Itabira, ele tem criado canais diretos de comunicação com a cidade. O SAI hoje está nas redes sociais, está no Instagram, está no Facebook, no WhatsApp, tem canais de comunicação para que a população possa realmente comunicar, levar as informações, trazer esses questionamentos. Então tem canal de comunicação criado diretamente. Captação do Rio Tanque, a prefeitura, o prefeito Marco Antônio Lage, tem trabalhado incansavelmente para encurtar o prazo das obras. O prazo é 2026, nós estamos trabalhando para encurtar, para que esse prazo seja reduzido e essa obra possa começar o quanto antes, para a gente garantir que não falte água para o Itabirana. Residencial Barreiro, isso é uma realidade que nós encontramos, nos deparamos logo no primeiro mês de gestão, uma obra que foi entregue a uma comunidade, 144 apartamentos, mais de 500 famílias morando, que sofriam com a falta d'água. Sofriam por uma obra que, infelizmente, tinha problemas sérios, problemas estruturais que faziam com que lhe faltasse água. De imediato, nós já agimos, foi feito um trabalho de troca da rede para aumentar a vazão da água ali naquele local, aumentar a capacidade da água para chegar até aquela comunidade. Além disso, foi instalada uma nova caixa d'água, aumentando a capacidade para 70 mil litros, então a capacidade era 50, aumentou em 20 mil litros, e além disso uma bomba, que era uma outra demanda que tinha para poder fazer com que a água tenha pressão para sair da caixa e chegar até o registro. Então isso é muito importante, porque isso é dignidade para essas pessoas que infelizmente receberam esses 144 apartamentos, mas que sofriam com a falta d'água. E que essa realidade hoje, ela passa a ficar apenas na lembrança. Uma lembrança não tão boa, mas que felizmente será apenas lembrança. Além disso, a substituição dos filtros da ETA Pureza, a limpeza dos reservatórios, aumento das descargas nas pontas de rede e ampliação das análises laboratoriais da água. Importante para poder conhecer a qualidade da água. A água turva, de cor escura, tem diminuído na cidade. Está faltando menos água, não está faltando água como faltava antes, por causa desse trabalho que o SAI está fazendo. As descargas são importantíssimas para fazer com que você tenha ali menos água concentrada que causa aquela turvidez. Então esse trabalho do SAI é importantíssimo para que seja feito esse trabalho para não faltar água na casa do Itabirana. Assistência social, o secretário Elson não pôde estar presente conosco, está agora acompanhando a eleição do Conselho Municipal da Pessoa Idosa. Assistência social no momento de pandemia é extremamente importante. Aqui são ações que garantiram e garantirão dignidade e comida na mesa do Itabirana. Ações de um governo que não está preocupado apenas com 4 anos, mas com projetos e programas que terão duração, que garantirão dignidade para o Itabirana. A primeira dela é a Facilita. A Facilita é a primeira moeda social eletrônica de Minas Gerais, um programa importante que já se coloca hoje como um destaque em todo o país. A gente tem recebido pessoas de todos os lugares perguntando: olha, eu quero conhecer mais sobre a Facilita, a gente quer entender o que é, a gente quer o projeto, a gente quer copiar, a gente quer fazer igual, porque realmente a Facilita vai colocar comida na mesa e a Facilita vai movimentar a economia. Serão 15 mil pessoas em situação de pobreza.
Felizmente, muitas pessoas se assustam com esse número, acham que 15 mil pessoas. Existem, sim, 15 mil pessoas em situação de pobreza na nossa cidade. Somos uma cidade rica, mas que, infelizmente, temos, sim, 15 mil pessoas em situação de pobreza, e este governo se preocupa em dar dignidade, em pôr comida na mesa dessas pessoas. E a Facilita, que já está em fase de cadastro, né, a gente já está todo tramitando, acredito que em pouco tempo agora já está literalmente com o cartão em mãos para essas pessoas serem beneficiadas. Dignidade. São mais de 5 mil pessoas que foram atendidas com cartão alimentação durante a pandemia, um cartão que tinha um valor de uma cesta básica, né, mas que colocou comida na mesa de muita gente num momento difícil, num momento onde o país passou por uma grave crise pandêmica. Isso aqui garantiu dignidade, isso aqui garantiu comida na mesa do Itabirano. Guarda subsidiada, importante citar isso aqui, isso é um programa da Secretaria de Assistência Social que amplia os direitos das pessoas com deficiência, da pessoa idosa. Isso aqui, ele amplia o trabalho do Família Acolhedora. Família Acolhedora é um programa onde você acolhe ali menores, você acolhe pessoas para fazerem parte daquela família, receber esse carinho, receber esse afeto. E a guarda subsidiada, ela é agora para acolher também idosos e pessoas com deficiência, para impedir a violação de direito, que é você tirar aquela pessoa que está num ambiente ali de violência e levar para outro local. Então isso é uma ação que promove inclusão, que promove dignidade, uma ação inédita que começou há poucos meses. Além disso, nós temos aqui alguns exemplos de ações de inclusão social na nossa cidade. A primeira delas é a carteirinha do autista, uma indicação de projeto de lei que veio da Câmara Municipal através do vereador Bernardo Rosa, que foi implantada em nosso município, que é uma carteira que permite a identificação do transtorno do espectro autista. Isso faz com que a gente consiga mapear, conhecer, dar a essa pessoa o direito a ter a sua identificação. A lei de cotas para negros no serviço público, um projeto importantíssimo, sancionado há pouco tempo pelo prefeito Marco Antônio Lage, de indicação do vereador Júlio do Combem, um projeto importante para fazer com que a gente corrija essas distorções históricas, começando dentro de casa aqui no serviço público. Além disso, a adesão ao Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial. Nós aderimos ao SINAPIR para fazer com que Itabira tenha esse trabalho voltado para a igualdade racial, fortalecendo essa diretoria importante que nós temos no nosso município, para que a gente possa, de fato, conhecer, mapear e trabalhar pela igualdade racial. Aqui um pouco sobre obras de infraestrutura, secretário Maciel presente. Em pouco tempo, em 200 dias de gestão, muito foi feito. O asfaltamento da comunidade rural do Engenho, gente, 33 anos de espera. Nós estivemos lá e vimos a ata do avô da Valéria, que é a líder comunitária. 33 anos de espera, doutor Marco Antônio, muito tempo, As pessoas esperando por uma obra e que em 200 dias foi iniciada e foi entregue a essa comunidade. Além disso, a construção do passeio da Pedreira e do Campestre. Olha, esses dias uma pessoa falava assim, poxa, mas construção de um passeio pode parecer para quem está de fora pouco, mas para aquela comunidade é muito. Esse passeio significa que é um governo que está integrando e conectando o bairro Pedreira com Itabira. A Pedreira tem e terá muito respeito nesse governo, e esse passeio ele trata da integração, da conexão desse bairro de pessoas trabalhadoras, de pessoas sérias, com a nossa cidade. São 3,2 quilômetros que serão entregues em breve agora para aquela comunidade ali do bairro Pedreira. Além disso, reforma e ampliação do Centro de Tradições Senhora do Carmo, um importante equipamento cultural, um importante equipamento turístico que vai auxiliar Itabira aí nesses programas voltados para a área do turismo. A reforma e ampliação do cemitério de Poema, algo histórico, há anos a população aguardava por essa obra, que também foi iniciada, está quase terminando, né, Ciel? Tem um tempinho aí ainda, está quase terminando essa obra. Além disso, manutenção das estradas rurais, diversas comunidades recebendo essa manutenção para poder ter o acesso, patrulhamento com conserva, com encascalhamento. Além disso, recuperação e pavimentação de ruas em vários e vários bairros. Muitas intervenções são feitas pela Secretaria de Obras para que possamos resolver esses problemas de buraco, de via com problemas. Além disso, o programa de acessibilidade das comunidades rurais, que levou ali acessibilidade a locais que muitas das vezes na chuva a pessoa não conseguia passar. Então, conseguimos fazer com que o asfalto chegasse nesses locais para que essas comunidades tivessem garantido o seu acesso. As obras em andamento do prédio 456 da Unifei, as obras estão caminhando, a gente segue acompanhando de perto.
A revitalização do distrito industrial, eu não digo que é só revitalização, é praticamente a humanização do distrito industrial. Um espaço até então utilizado apenas para indústrias ou voltadas ali apenas para o trabalho do dia a dia, recebeu uma belíssima revitalização. A lagoa que tinha ali, que antes era tímida, pequenininha, foi completamente revitalizada. Uma praça foi construída naquele local, será inaugurada em breve agora também, trazendo mais humanização, trazendo mais até mesmo qualidade para aqueles trabalhadores que ali no seu horário de almoço agora tem uma praça para que eles possam sair, descansar, acompanhar um pouquinho ali essa rotina cansativa e descansar. Desculpa, quase que eu pulo aquele ali. Só sobre a questão de obras, olha importante esse número. 1.600 buracos tampados em 370 ruas e bairros do nosso distrito. É muita coisa, é operação tapa-buraco praticamente todos os dias, né, Maciel? É um trabalho feito incansavelmente, são buracos e buracos sendo tampados, tapa-buraco, para fazer com que seja resolvido esses problemas. E agora, caminhando para o fim, a gente não poderia deixar de destacar a saúde. Eu tenho certeza que é um dos momentos mais difíceis que o Brasil vive e a gestão de excelência no combate à Covid-19 coloca Itabira em destaque em Minas Gerais. Itabira é uma cidade que o trabalho feito pela atual gestão coloca Itabira entre as cidades de destaque no combate à pandemia do coronavírus. Aqui cita algumas ações, como a abertura de 32 novos leitos de UTI, 28 leitos de enfermaria, logo no início do governo, aqui junto com a Vale, uma ação imediata para garantir com que a gente tivesse esse atendimento, essa assistência naquele momento difícil que a gente vivia. Além disso, a parceria com a FELUMA, né, que é a Faculdade de Ciências Médicas, e com o FMG, FELUMA, que o Dr. Marco Antônio foi aluno lá das Ciências Médicas, esteve conosco acompanhando toda essa tramitação, e ali trouxemos 34 alunos para poder ajudar na saúde pública, para estar ali nos PSS, para estar no pronto-socorro, para dar esse suporte, para dar esse atendimento e fazer com que o atendimento nas unidades de saúde fosse fortalecido. A parceria com a Vale para a consultoria do Hospital Israelita Albert Einstein, no momento mais complicado, no momento quente da pandemia, né, tivemos essa consultoria do Hospital Albert Einstein, hospital referência, para poder pensar estratégias, traçar caminhos e nortes para combater essa difícil pandemia na nossa cidade, que felizmente hoje a gente já tem aí o resultado desse trabalho, que é a diminuição das taxas de ocupação de UTI e de enfermaria no nosso município, mas que ainda não acabou, que nós precisamos seguir com todos os cuidados, com todos os protocolos, para que a gente possa vencer esse momento com vacina no braço, com dignidade para essas pessoas, para a gente enfrentar esse momento difícil. Aqui mais algumas questões da saúde, importante a gente colocar, né, um mapeamento inédito. Itabira foi a primeira cidade no Brasil que fez um mapeamento das taxas de contaminação por bairro. Por que isso foi tão importante para o município? Porque permitiu que, quando você conhece a realidade pandêmica daquele bairro, você possa fazer ações direcionadas àquele local. Por várias e várias vezes nós reunimos ali no COES, olha, tal bairro tem situação vermelha, não tem situação boa. Imediatamente a equipe do PSF, a equipe de fiscalização das posturas, junto com a equipe de conscientização, atuavam conjuntamente naquele local, e nós tínhamos já no outra quinzena ações efetivas mostrando que realmente os índices diminuíram e que a gente conseguiu ter resultado. Então isso foi inédito, usamos a tecnologia a favor da vida, usamos tecnologia para salvar pessoas da contaminação e da pandemia do Covid. A concepção do duplo fluxo, importantíssimo, isso fez com que o hospital não fosse sobrecarregado. O que é o duplo fluxo, né? É você ter ali separado uma parte de atendimento para Covid e uma parte de atendimento para PSF. Significa que durante o período, né, mais drástico, você tinha o atendimento normal do PSF, as ações rotineiras, os atendimentos normais, e o atendimento Covid separadamente, sem qualquer risco de acumular ou de sobrecarregar os serviços ali do atendimento de saúde. Além disso, os decretos municipais, medidas de enfrentamento, medidas duras foram tomadas naquele momento, medidas que tiveram que ser tomadas. O prefeito teve que tomar atitudes duras, mas que hoje a gente vê o resultado dessas medidas que foram tomadas, ali relacionadas ao comércio, relacionadas a algumas restrições que foram impostas, mas foram impostas para salvar vidas, e o resultado a gente vê aqui hoje na nossa cidade.
As ações de desinfecção dos espaços, né? Aqui a equipe da Itaúb fazendo desinfecção dos pontos de ônibus, as barreiras educativas, ampliação da fiscalização, foram convocados mais fiscais de postura, né, Denis, para poder fazer esse trabalho, para poder ampliar essa fiscalização e também conscientização das pessoas. Aqui mais algumas ações de saúde. Importante citar o novo tomógrafo, um investimento de 1,4 milhões de reais para adquirir um tomógrafo para o Hospital Municipal Carlos Chagas. Até então não tinha esse tomógrafo, era um serviço terceirizado, custava muito mais caro para o município. Então é algo que, além de ter uma qualidade muito melhor, de ser um equipamento de ponta, ele faz com que a gente tenha economia nos gastos com a saúde. Então aqui é uma ação importantíssima, não tem nem 20 dias que esse tomógrafo foi entregue, já está funcionando. A reabertura da casa de apoio, né, o processo de licitação já está tramitando. Nós poderemos receber até 300 itabiranos nessa casa, só quem conhece a realidade de saúde, só quem sabe o que é precisar desse apoio, sabe a importância e o significado de retornar com essa casa de apoio. Essa casa de apoio, ela dá dignidade para o itabirano que sai às 3, 4 horas da manhã, que enfrenta uma BR-381 e que muitas das vezes fica ali parado, esperando dentro de uma van, ou sentado na beirada de um passeio, ou pedindo para sentar numa lanchonete porque não tem lugar para ficar. Então isso aqui é dignidade, isso é inclusão e é respeito ao itabirano. A radioterapia em Itabira, a conquista do acelerador, o prefeito esteve junto com o provedor do hospital em Brasília há pouco mais de 30 dias, recuperou, isso aqui é importante frisar, recuperou o Centro de Alta Complexidade em Oncologia. Esse credenciamento estava para ser encerrado. Nós somos a única cidade em Minas Gerais, a única em Minas, eram mais de 25. Esse credenciamento foi reduzido. Quase que Itabira fica sem. Itabira ia perder esse centro oncológico, não conseguiria. Foi recuperado graças à ação efetiva e rápida do governo municipal em fazer com que a gente recupere o Centro de Alta Complexidade em Oncologia na nossa cidade. Além disso, a carreta de unidade móvel que está aqui no Corpo de Bombeiros, né, do centro da cidade. Essa carreta é uma parceria da Vale com o Albert Einstein, Prefeitura, e a Mercedes-Benz. Ela está toda equipada, ela tem um tomógrafo computadorizado de alta tecnologia, um dos mais modernos do Brasil, acho que do mundo quase, né? Uma tecnologia muito, muito bacana. E aí ela permite que façam vários exames ali, a gasometria arterial, teleatendimento, coleta de material e o teste rápido de diagnóstico de Covid. Então, né, Clícia, é um importantíssimo que está instalado ali no Corpo de Bombeiros, um equipamento que vai auxiliar o município de Itabira na área da saúde, para desafogar também o nosso pronto-socorro, o nosso hospital e o nosso PSF. Então, mais uma ação importante que foi feita nesses 200 dias de gestão. A gente agradece a atenção de todos e aqui vocês tiveram um breve panorama de tudo que o governo fez nesses 200 dias. Claro que a gente não consegue detalhar com a riqueza de informações que nós temos neste momento para poder falar com vocês, né? Nós vamos ouvir agora o nosso prefeito Marco Antônio Lage, vice-prefeito Marco Antônio, e fique à vontade, prefeito. Bom dia, gente. Eu acho que agradecer a presença de todos vocês aí na imprensa. Encontro exclusivo para vocês hoje, exatamente para dar esse panorama, de uma certa forma, informações que vocês já conhecem e que foram passadas ao longo dos últimos meses. Então, agradecendo a imprensa, eu quero também agradecer aqui e registrar a presença do Júlio Madeira e o Carlos Henrique, os vereadores que estão aqui presentes. Secretários Márcio Passo, Maciel Paiva de Obras, Denis Lote, Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente, Gilberto Ramos Fazenda, Breno Pires, Desenvolvimento Econômico, Natália do Esporte. São alguns secretários que certamente têm temas que eventualmente pode ser de interesse de abordagem aqui. Doutor Marco Antônio Gomes, nosso vice-prefeito, que tem caminhado conosco aí nessa jornada. E é o início, né? Você sabe quão é complexo a gestão de uma cidade como Itabira, sobretudo, né, no momento que a gente vive. Momento onde a zeladoria da cidade ia mal. Você vê que tem tantas coisas aí voltadas à zeladoria e realmente
seja na questão das praças, dos bairros, do esporte, né, da própria questão do desenvolvimento econômico, muito focado somente nas obras da Unifei, obras de uma maneira geral, critérios para obras. Então, é uma retomada de um plano de zeladoria da cidade, que foi feito nesses primeiros meses, ao mesmo tempo com a gestão da Covid, que é algo complexo para o Brasil todo, para o mundo inteiro, em função do desconhecido, mas que Itabira também deu ótimos exemplos nesse semestre com relação à Covid, como foi mostrado ali. Tivemos, claro, o apoio importante da Companhia Vale para nos ajudar na crise. Eu acho que Itabira tem, não é, esse perfil de ser uma cidade com uma empresa muito grande, muito importante, que domina o processo econômico da cidade e, portanto, reflete nos impactos sociais, e o chamamento e a atenção da Vale com relação ao investimento da Covid na parte que foi de infraestrutura hospitalar foi muito importante. Eu não me canso de me solidarizar com as mortes, com as famílias que perderam 345 pessoas nesse período, do ano passado até hoje. Então, a eles todos, a minha solidariedade sempre, né, porque é um fato que a nossa humanidade, nossa cidade vive nesse momento. Portanto, assim, eu espero mais perguntas dos senhores, mas nós temos essa grande jornada. De um lado, a zeladoria da cidade, né, o que se soma-se a isso todo um aspecto social muito, muito importante, né, a questão da educação. O Gabriel mostrou ali a reforma de todas as escolas, mas não é só isso. Aqui nós estamos falando de obras, de intervenções físicas, mas nós vamos ter que fazer uma intervenção muito grande do ponto de vista pedagógico e tecnológico nas nossas escolas. Isso é prioridade para o nosso município, não é? Desafio enorme. Nós temos um desafio de recuperar 3 anos em apenas um ano, a partir de 2022, principalmente. É um desafio grande demais para o setor de educação, porque, como vocês sabem, em função das regras, nós não podemos dar repetência. Então, todos os garotos que perderam 1 ano, 2 anos de aula vão ter que recuperar, fazer 3 anos, fazer um supletivo, basicamente. Então, a Secretaria de Educação, os profissionais de educação terão talvez o maior desafio da vida deles, que é de como recuperar, como dar qualidade à educação para garotos que vão ter que fazer 3 anos em 1. Então, tem um programa que está sendo feito nisso, uma reforma pedagógica, para a gente trabalhar nisso da melhor maneira possível. A reforma tecnológica, que a gente tem que prover às escolas e alunos com internet, para que o reforço escolar, até porque não tem espaço físico em todas as escolas, para recuperação de aulas permanentemente. Então, nós vamos precisar de continuar contando com o digital, né? E a reforma física, porque também está um lixo, né? Eu visitei muitas e muitas escolas públicas municipais e dá pena. As escolas municipais realmente não são dignas, né? E não são apropriadas para uma cidade que a gente quer ver se desenvolver na plenitude. A gente quer dar educação de qualidade para todas as crianças dessa cidade, independente da classe social delas. Pelo contrário, aquelas que mais precisam de escola pública de qualidade são aquelas que não tem como pagar uma escola particular. Então, nós temos que voltar a ter em Itabira uma escola pública de altíssima qualidade, para que a gente veja lá na frente, quando a gente tiver o polo universitário funcionando, até como eixo econômico, para gerar receita na cidade, a gente ter grande maioria dos itabiranos com capacidade de passar numa Unifei, numa federal, né, com capacidade, né, da sua formação na base. É por isso que nós vamos trazer para Itabira também um projeto chamado PIPA, Primeira Infância Plantando Amor. É um projeto para a escola de 0 a 5 anos, que exatamente faz uma grande aliança entre a Secretaria de Educação, Esporte, Assistência Social, porque tem que ir na casa dos meninos. Nós precisamos de compreender como que é o estilo, como é que esses meninos vivem. Porque, na realidade,
cientificamente é comprovado que o cérebro humano se desenvolve de 0 a 3 anos, 80%. Então, a cidade precisa de olhar muito, né, para essas creches. É por isso que a gente está com um planejamento de zerar o déficit de crianças em creche em Itabira. Isso é uma situação fundamental. Se não olharmos para as crianças de 0 a 3, 0 a 5, nós teremos muito mais dificuldade de educá-las lá na frente. Então, esse projeto é um projeto fundamental, não é? Da mesma maneira que nós estamos trabalhando no conteúdo ecológico, no ensino médio, no ensino do Fundamental 1 e 2, nós vamos trabalhar com a questão do meio ambiente, se juntando também à educação. Nós vamos fazer um grande trabalho sobre os rios, sobre as águas. É um projeto que tem em outros lugares no Brasil, que está indo muito bem, onde você traz a realidade local e traz o estudo, né, da nossa natureza para dentro da sala de aula, que também mexe e trabalha um pouco cognitivo. Na verdade, nós precisamos de uma educação diferente, uma educação melhor em Itabira para as escolas públicas. Isso passa pelo investimento em infraestrutura, como foi mostrado aqui, mais de 20 milhões de reais, com possibilidade de dobrar esse valor, né, para que a gente realmente tenha escolas dignas, tenha transporte digno para essa escola, porque é inadmissível, nós não vamos deixar mais na zona rural as crianças faltarem aula, né, por falta de acesso, por falta de van 4x4, por falta de estradas. Então, o projeto todo tem que ser integrado. Né? Quando a gente fala em conserva de estrada, zeladoria da cidade, né? O Valério aqui está de Poema, ele sabe que as crianças ficam sem aula lá, na época das águas, porque as vans não vão buscá-las. Né? Ficam 1 mês, 2 meses sem aula, e a aula acontecendo. E essas crianças ficam marginalizadas do processo. Então, isso nós não vamos deixar. Então, são cuidados, detalhes, e além da questão da reforma, nós temos que ver, né? Então, o SAI, por exemplo, trabalhou o problema de água, tem trabalhado muito bem, vocês notaram que reduziu drasticamente a reclamação de falta de água em Itabira. Agora a gente está indo para as zonas rurais, porque essa época do ano secam as fontes, secam, né, os poços artesianos muitas vezes, porque tem anos que eles não têm revisão. Então, o SAI está indo agora para as comunidades rurais para ver que tipo de solução, além de levar o caminhão-pipa, não dá também para as comunidades rurais ficarem sem água. Então, é uma zeladoria, gente, é cuidar das pessoas. O foco principal aqui é cuidar das pessoas. O inicial, o primeiro momento, é cuidar das pessoas. Se a gente não estiver dando conta, se a gente não der conta de cuidar das pessoas, né, com qualidade bem no primeiro momento, a gente perde o objetivo principal. Né? E o objetivo estrutural, estruturante é este, as obras todas que nós vamos estar solicitando é para cuidar das pessoas acima de tudo. Então, esse é o grande desafio. Ao mesmo tempo, nós temos o desafio do desenvolvimento econômico, está aqui também o Breno Pires trabalhando nisso, né? Esse é um trabalho que às vezes não aparece tanto, já apareceram, felizmente, uma empresa para gerar 1.000 empregos direto para os jovens, para quebrar a barreira do primeiro emprego que tem em Itabira, né? O jovem não consegue o primeiro emprego porque não tem experiência não consegue. Tem outras barreiras a serem quebradas, né? Junto às companhias, junto aos serviços que são praticados na cidade, porque vem muitas empresas de fora trazendo dezenas e centenas de trabalhadores de fora, e nós temos muitos trabalhadores desempregados na cidade. Então, esse é um ajuste que a gente precisa ter. É por isso que eu falo sempre, medida do possível, nós precisamos de valorizar as empresas da terra, valorizar a geração de emprego e que a receita sejam destinadas para o nosso território, né, para que o reinvestimento seja feito aqui. É um círculo virtuoso que a gente precisa de criar, né? Enfim, na saúde a mesma coisa. Nós tivemos, felizmente, por força da participação, consciência do itabirano, tivemos algumas resistências, dificuldades com o comércio em algum momento, mas em todo o Brasil foi assim, mas não tinha outra solução. O fato é que Itabira fez uma boa gestão da Covid e ainda faz. É
por isso que essa carreta da Vale está aí, né? Financiada pela Vale, pelo Instituto Alberto Einstein, pelo Mercedes-Benz. Então, isso é algo que chega para a cidade sem custo, para a nossa área de saúde, mas que traz um benefício muito grande nesse momento, porque também a Covid continua aqui. Nós ainda não podemos nos dispersar, porque a pandemia ainda continua, ela não está controlada. Novas cepas, então o cuidado é importante. Então, na área do desenvolvimento econômico, a gente tem que buscar essas vertentes todas, estamos evoluindo, né? Na saúde, no polo, buscando os cursos para a Unifei em Brasília, são mais 5 cursos, continuando as obras do projeto da Unifei, que é muito importante. A gente trabalhar o turismo, por isso que a cultura começou a pulsar, e Itabira tem que se projetar para fora, né? Valorizar o artista local e se projetar para fora cada vez mais, para que a gente crie. Isso acontece rápido, viu, gente? Em 1 ano a gente vai ver a diferença da geração de empregos no turismo, do fluxo aumentando no turismo na cidade, abrindo oportunidade para gastronomia, para bares, para restaurantes, para novos serviços na área de turismo, treinamento. Então, o turismo acontecerá rápido na cidade, né? Nós vamos investir no centro histórico em breve, já temos praticamente assegurados os recursos para isso, né? Para transformar o centro histórico num grande circuito cultural de Itabira também, com mais 5 novos museus, pelo menos nos próximos 4 anos, que é o Museu da Diversidade, né, apoiado pelo eixo principal da figura da Elke Maravilha e do acervo de Elke Maravilha, o Museu da Escravatura, né, que conta, que resgata a história, nossa origem afro da nossa cidade, né? Tão rica história, tão rica cultura. O Museu Sacro, que tem um acervo importante guardado, que a gente precisa de botar para fora, vai contribuir também, né? Seja o acervo da Igreja da Saúde, seja o acervo que tem a Arquidiocese. Então, dá para fazer um Museu Sacro muito bacana, né? O Museu da Mineração e um outro museu também, que nós estamos pensando com o Denis, de transformar a Mata do Intelecto num museu, né? Em vez de ficar escritórios funcionando ali, abrir a Mata do Intelecto como um grande parque e construir um museu, de história natural na Mata do Intelecto. Então, nós vamos perseguir, não é, a construção desses 5 museus, né? Mineração, da diversidade, da escravatura, o Museu Sacro e o Museu de História Natural. Porque aí você vai consolidando Itabira como uma cidade turística, né? Além, claro, do grande trabalho que a gente precisa continuar fazendo com Carlos Drummond de Andrade, que é o nosso grande poeta internacional. Costumo dizer que não existe cidade que esteja tão vinculada a uma obra literária como Itabira, então nós não podemos perder essa oportunidade. Turismo ecológico, turismo rural, né, da região de Poema, Carmo, fantástico, precisa de estrutura. Quando a gente fala da estrada de Poema, Carmo, não é só para poder fazer o vir e vir entre os 2 distritos, é uma referência, é um salto na indústria do turismo para a região, dá um grande salto, integra os 2 lugares, integra integra absolutamente toda aquela região ecologicamente ali, do Parque do Limoeiro, né? E de tantas cachoeiras, tantos cânions, Então, é um grande salto no turismo para gerar mais 1.000 empregos naquela região toda. Naturalmente se gera. Então, nós temos uma grande jornada. Muito foi feito nesses princípios, nesses primeiros meses, como foi mostrado. Nem tudo está ali ainda, né? Mas quem está acompanhando a comunicação da Prefeitura, a gente está procurando fazer essa comunicação aberta, transparente. Os desafios são da zeladoria, está acontecendo. O desafio do desenvolvimento econômico e a emancipação econômica nos próximos 10 anos vai acontecer, né? E o desafio de fazer a nova política na cidade também, acho que é importante dizer isso abertamente, porque isso também é importante. Nós queremos uma cidade mais madura, uma cidade mais unida, onde as instituições políticas
de classe, empresariais, onde a sociedade converse mais, né, onde as diferenças, né, possam ser debatidas claramente, de maneira madura, de maneira profissional, de maneira responsável, né? E que essa nova política também faça parte da cidade, onde o povo, sobretudo, ou sobretudo os projetos, ou a visão de futuro, ou a visão republicana, cidadã, ela prevaleça sobre quaisquer que sejam os interesses mais particulares, que a gente sabe que acontece no Brasil todo, mas Itabira precisa sair na frente, né? Itabira precisa de um pacto, né? Seja na política, seja nas instituições, nas entidades mais representativas, para que a cidade realmente dê esse salto. Esse pacto, ele passa por tudo, né? E pela participação da sociedade. Então, é por isso que nós decidimos trabalhar e apoiar, né, as iniciativas do Observatório Social, porque, além da Câmara, você tem outras instituições que devem e podem fiscalizar mais a aplicação dos recursos públicos. É por isso que as associações comunitárias de bairros devem ser fortalecidas, devem ser empoderadas e estimuladas, porque é também um canal importante de participação democrática popular, né, dos destinos de uma cidade, das decisões que cercam, né, a vida de um prefeito, de um vice-prefeito, dos vereadores, né? Então, os conselhos, né, os conselhos que são muitas vezes montados, empossados, e depois ninguém nunca mais ouve falar qual que é o papel do conselho, e cada conselho que é exatamente fazer com que a sociedade civil se organize em conselhos e ajude nos destinos de uma cidade. Então, Itabira está no momento deste também. É importante a gente ver isso. Então, às vezes, a gente fica focando, né, a imprensa, as redes sociais, a gente foca muito as discussões da prefeitura executiva com o legislativo não vai bem, você não está bem, parece que se estabelece uma queda de braço, uma briga de foice, e não é por aí, nem é isso que a gente quer, e nem é isso que a gente se propõe. A nossa proposta ela é muito clara, e é desde o início muito clara. A minha, do Marco Antônio Gomes, como meu vice, nós caminhamos muito, gente, foi muito bom fazer uma campanha muito mais à base, né, do encontro nos bairros, das caminhadas, mais do que digital apenas, porque a gente pôde chegar perto, muito perto da realidade dessa cidade. Nós vimos muitos jovens sem empregos, muitos pais de família sem empregos, uma cidade com uma renda per capita alta, uma das mais altas de Minas Gerais. Então há algo errado nisso. Então nós precisamos corrigir isso e projetar o futuro, né, pensando, estabelecendo no presente essas diretrizes que são simples, mas complexas ao mesmo tempo, porque ela envolve dinheiro, porque os recursos para investimento sobram pouco, o custeio da prefeitura é alto, né? Mas com esses pilares que são fundamentais. Os pilares sociais, de um lado, educação, saúde, em Itabira e assistência social, porque nós temos, sim, 15 mil pessoas miseráveis na cidade. E os pilares econômicos, do desenvolvimento econômico, através desses eixos estratégicos, a cultura, trabalhando para o bem-estar da população, mas trabalhando também para ativar a economia criativa do turismo, né? E os pilares ambientais, porque nós vamos conviver com uma Vale, uma empresa que é fundamental para Itabira, né? Não sejamos ingênuos. Nós convivemos há 80 anos com a Vale, vamos conviver mais alguns anos, mas nós precisamos de ter uma relação com a Vale profissional e que ela possa contribuir e ajudar a Itabira a construir esse case da sustentabilidade de uma cidade que foi mineradora e que tem que fazer uma transição, necessariamente tem que fazer a sua transição, mas tem que ser uma transição responsável, e a Vale também é responsável por isso, junto com a sociedade.
porque não adianta ela sozinha querer fazer, não vai fazer, e não adianta se a sociedade não estiver organizada para poder buscar isso, né? E nós vamos ter que conviver com isso, conviver com descomissionamento de barragens. Nós somos campeões em barragem, nós temos que conviver com fechamento de minas, nós temos que conviver com poluição de ar, nós temos que conviver com isso bom tempo ainda, e criar as regras e criar o relacionamento importante para que isso seja feito, né, da maneira mais leve possível, mais responsável possível. Por isso que a sustentabilidade ambiental também tem que estar na nossa pauta, né? E com a Vale nós estamos buscando uma parceria de uma consultoria internacional, o nome dela é Arcades, já começou conosco, não começou efetivamente, foi essa semana efetivada a contratação dela pela Vale, uma consultoria independente que vai nos ajudar a estruturar todo esse programa de curto, médio e longo prazo, gente, porque também vocês, jornalistas, as entidades, a sociedade, se ela está organizada, o projeto continua. Não acaba um prefeito, sai, entra outro, esquece o que o outro estava fazendo. Isso é uma questão da cidade, né? Nós estamos aqui agora, eu, Marco Antônio, a equipe de secretários, né, a quem eu devo aqui, né, os meus elogios, porque eu busquei montar uma equipe de secretários o mais profissional possível, mais honesto possível. Nós queremos e vamos fazer um governo honesto, acima de tudo, e profissional e coerente. Então, nós, eu, doutor Marco Antônio, com essa equipe, estamos aqui hoje, mas lá na frente as coisas mudam, a política muda, outros grupos chegarão, mas é importante que a sociedade guie esse processo de uma cidade sustentável e que dê continuidade, né, para que isso dê continuidade. Por isso nós precisamos de consolidar aqui, com toda a transparência e com todo o profissionalismo, consolidar esse projeto e uma nova política para Itabira, uma política onde o mandatário principal é o povo dessa cidade, e não, né, forças, aquela coisa, quem manda no prefeito, né? Quem está mandando na prefeitura agora? Nós temos que acabar com isso, gente, né? Quem manda é o povo. Nós temos que ter canais de discussão, né, democráticas, onde todos são respeitados, inclusive os vereadores respeitam demais, são legitimamente, né, eleitos pelo povo, têm um papel fundamental, importante, eles precisam, né, de entender isso, mas que o destino dessa cidade tem que estar na mão não só do prefeito, do vice, do secretário ou da Câmara, mas tem que estar na mão da própria sociedade. Então, o que a gente está fazendo em 200 dias é base fundamental para a gente seguir. Nós estamos só começando, né? Então, nós vencemos aqui 1/4 do nosso mandato, né? 25% já, né? Mas é base importante de uma cidade que estava realmente, né, com muitos buracos, além dos buracos que o Maciel, que a obra está tampando diariamente, como foi mencionado aqui. Nós temos buracos na educação, na saúde, em todas as áreas, todas, para a gente tampar, para a gente cuidar, para a gente recuperar, para a gente inovar, reestruturar. Então é isso que nós estamos fazendo e é isso que permanentemente nós vamos vir com essas prestações de conta para vocês, com os números, quanto que a prefeitura está gastando, né? Hoje não tem uma apresentação dos números, mas a gente, habitualmente, nós vamos trabalhar com os números também, né? Qual que é a receita, qual que é a despesa, aonde está indo, por que está indo, como é que está fazendo isso, tem que remanejar, se não tem problema nenhum, 10%, remanejamento, aí vai para a Câmara poder votar, se precisar, isso não tem problema nenhum, gente, não implica em nada, não é essa queda de braço, porque a gente precisa olhar para frente, entender a prefeitura, a cidade que nós vamos ter, construir e viver, né, daqui para frente, é isso que é importante. Obrigado, deixo para o Marco Antônio, e para deixar vocês perguntarem também. Eu quero cumprimentar todos, em especial o prefeito, eu vejo os vereadores e os nossos secretários, e você, jornalista, Gabriel, bela apresentação, e dizer
Eu vou tirar a máscara. Eu acho de tudo isso, tem 3 pilares importantes. O primeiro é econômico, né? Sem dinheiro você não faz muita coisa. Então nós temos que encostar nossa muleta no Gilberto. É ele que é o homem do dinheiro. Com ele aí vem as outras secretarias, né? E é importante citar, porque existe uma ligação importante em tudo isso, né, Gilberto? E nós temos visto. E, então 200 dias são, na verdade, 200 dias de trabalho. E de boa perspectiva. Me lembro muito bem da palavra de Deus nos diz que não vos preocupeis com os dias de amanhã, já basta os males de hoje. Então quem é que não tem um problema para resolver no dia? E nós temos, e juntamente com o secretário, resolvendo os problemas diários. Isso, foco no futuro, sim, mas resolve o de hoje. E outro pilar importante é a questão da saúde. Eu vejo que tudo aquilo que foi criado até agora é muito importante para a saúde, viu? Saúde não deve preocupar simplesmente com a cura, com a profilaxia. A definição de saúde é clássica, né? É o bem-estar físico, psíquico e social. Se eu não tenho um social razoável, eu vou ficar doente. Se eu não tenho uma praça de esporte, Natália, cadê? Se eu não tenho uma praça, um clube, um lugar para me correr, né, ginástica, eu vou ficar doente, né? A questão física é importante. Nós atravessamos uma fase que foi um despertamento para a saúde no mundo. E Deus nos enviou um momento importante para mostrar que a saúde é importante. Não esqueçam dela. A tecnologia, se é tampar os buracos, fazer asfalto e tal, praça pública, mas preocupa um pouco com a saúde, para um pouco. Os hospitais estavam abandonados. Se vocês fossem nos PSF, nós tivemos, né, no início da campanha, que tristeza. É um descaso com a pessoa humana. Você tratar o doente é diferente de você trabalhar com a profilaxia, com orientação. Uma maneira mais saudável, né? Uma caminhada, né? Ingerir mais líquido, né? Você está trazendo saúde. E outra questão, né, de tudo que foi apresentado, eu quero mostrar a questão também política, mano. Eu acho que a questão política é importante, sabe por quê? O Marco acabou de falar. Nós estamos aqui representando vocês. Nós queremos ouvir vocês. Nós podemos ter um projeto. Não é isso mesmo, velho? Podemos ter projeto. Mas esse projeto, ele pode ser muito bem adaptado à vontade do povo. Isso não tem sentido. Eu tenho projeto. Mas eu dependo muito mais daquele que vai usufruir daquilo que nós vamos fazer. Quando eu vejo a questão de você falar da máquina do intelecto, eu acho tão importante que eu já caminhei naquela mata. E depois disso não tem mais como caminhar na meio daquela mata mais com a minha esposa. Então, eu acho importante o diálogo. É importante você ter oposição. Eu tenho oposição dentro da minha casa. Quando eu falo alguma coisa com a minha esposa, você sabe quem fala mais alto, né? Quando eu falo com o meu filho... O meu filho, eu lembro muito bem, né, hoje tem médico, trabalha aqui. Ele falou assim: pai, eu vou fazer economia. Eu falei: filho, eu desbravei a floresta, né? Estudei e tal, abrimos o setor de hemodiálise, controle, é melhor você estudar uma área que eu, cansado, já aposentado, você vai assumir. Eu falei: não, quero fazer economia. Oposição. Então nós temos que saber conviver com essas pessoas. E saber que é mais fácil você, certo? Não fazer inimigo. Se você não pode fazer amigo, não faça inimigo, não. Faça parceiros, companheiros, seja profissional. Itabira precisa disso. Nós nunca tivemos oportunidade de desenvolver uma cidade como Itabira. Certo? Uma cidade prazerosa de se viver. Como diz o Itabira, é minha melhor amiga. Sabe? Então, em todos os aspectos. Né? Nós tivemos em Brasília, né? Como foi bom ouvir, sabe? Dentro do Ministério, né? Nós tivemos o Ministério da Educação, certo? Saber que lá
encontramos um médico do MEC, doutor Sérgio, né, com uma certa idade, bastante elegante, falar de Itabira, conhecer a educação de Itabira. Falei, como é que esse homem sabe disso? Saber da saúde de Itabira. Ele se informou antes. Mas nós queremos melhorar o que está lá em Brasília. Tivemos no Ministério da Saúde, também ouvimos coisas boas, mas queremos melhorar. Se a pessoa que você acha que está bom, né, confortável, parou de viver. Nós temos que sempre colocar algo que nós podemos melhorar. Essa é a intenção nossa do governo, né, mano? É de fazer Itabira melhor do que hoje. O amanhã vai ser melhor do que hoje. Mas precisamos de você. Quando eu vejo os conselhos ativados, eu acho fantástico. Certo? Eu vejo também atividades dos vereadores fantásticas. Vocês têm contato também com o povo. O conselho, principalmente. Eu ia a alguns conselhos, fui homenageado em conselhos. Então, Itabira está mudando. E é muito bom, mudando para melhor. 200 dias, certo? O que foi feito é pouco. Reclamações é lógico que vamos ter. Porque não existe nada. Quando eu trato de um paciente, passa e melhorou, certo? De uma parte da infecção urinária, daqui a pouco ele está com dor no braço. Você trata da dor do braço, daqui a pouco ele está hipertenso. Assim é a cidade. A cidade é assim. E nós temos que ir corrigindo, melhorando ali e acolá, para que possamos deixar o Itabira melhor para as pessoas que estão vindo atrás. Olha aí, meus filhos estão morando em Itabira. Olha aí, né? Ele quer uma cidade melhor do que a cidade, quando eu peguei, aqui em 88. Mudei para cá em 88, conheci em 87. E vejo que Itabira está melhorando. Valeu o sonho. Viu? Muito obrigado a todos. Parabéns, prefeito. Joia. Gostei demais do jornalzinho. Jornalista sabe e coloca crítica. Mas eu gostei da boa informação, que nunca tivemos isso aqui. E as mudanças começam até no estacionamento da prefeitura. Ali tinha, viu, o prefeito? Aqui é só carro, mas tinha um cavalo ali, o sujeito estava tentando amarrar o cavalo, tentou inicialmente num poste, não conseguiu, puxou até a uma árvore que está do lado. Quer dizer, é diversificar. Nós precisamos mudar. E essa diversificação, ela começa, como diz o Gabriel, na nossa casa. Então, é muito bom. Eu tenho aprendido muito. Nossa, o Breno sabe muito bem disso, né? Aprendendo com as inovações, e isso faz parte da nossa vida, querer sempre renovar. Muito obrigado, um abraço a todos. Pessoal, o prefeito Marco Antônio Lage e o vice-prefeito Marco Antônio Gomes estão à disposição da imprensa para responder as perguntas, dúvidas e questionamentos. Eu peço só por gentileza que se identifiquem com o nome e o veículo de imprensa que vocês representam, para que a pergunta possa ser melhor compreendida e respondida. Leitor. Prefeito. Prefeito, a vertente do governo de Vossa Excelência e do vice claramente é o social. O senhor tem buscado outras áreas, tem trabalhado em várias áreas, mas o social ele é latente no seu governo. A questão da facilita, eu diria que até é uma bênção. E a casa de apoio, a volta, o retorno da casa de apoio, é uma questão de misericórdia humana. Isso foi cortado lá atrás, volta agora. Essa questão social, ela é muitíssimo importante, a gente sabe, mas ela não rende voto. O senhor claramente está fazendo um governo para as pessoas, o senhor está preocupado com hoje, com o alimento hoje, é isso mesmo? É claro, acho que assim, tem um processo todo que tem que caminhar juntos, viu, Heitor? Mas o social é fundamental. Não adianta falar em desenvolvimento econômico se não tiver desenvolvimento social. Então, as pessoas mal cuidadas de uma cidade, ou melhor, não existe cidade boa se as pessoas forem mal cuidadas, se tiver gente em situação de miséria, se tiver desemprego, se tiver a zeladoria falhando. Então não adianta pensar em atração de investimentos, em criar novas vertentes econômicas,
se não tiver cuidado com a população, com as pessoas. Então, nós não estamos preocupados com o voto. Eu não estou, sinceramente, zero preocupado com o voto. Eu não posso fazer uma gestão pensando em reeleição, nem sei, aliás, eu nem gosto de reeleição. Eu, do ponto de vista dos meus princípios, da minha formação, eu acho que o mandato devia ser um pouquinho maior de 5 anos sem reeleição no país, para todos os cargos executivos. Sabe, eu acho que a reeleição, ela prejudica muitas vezes, porque ela encurta o mandato, porque o mandato ele não pode ser político, ele tem que ser social. Ele tem que ser trabalho durante os 4 anos. Então, a preocupação ela não é eleitoral. Então, eu estou fazendo o projeto Governo nos Bairros. O Governo nos Bairros não pode ser um projeto político eleitoral. Esse é um projeto onde você tem que trazer a participação dos bairros, das comunidades para a gestão pública e levar a gestão pública para os bairros. Né? Então, essa é a premissa, porque se não tiver cuidado com as pessoas, não tem desenvolvimento econômico. É falácia, não existe. Prefeito, próximo. O nome e o veículo. Deixa ligado. Bom dia, prefeito, vice-prefeito, todos. Valério Adélio, programa Interação com Valério, Rádio Carasca, 90,5 FM. Prefeito, primeiro convidar o senhor para ir no programa, que eu estou com tanta pergunta aqui que dá para fazer um programa, tá? Mas eu vou tentar resumir em 2 aqui. Uma para a nossa região lá, que é Ipoema. Inclusive, estive lá na segunda-feira acompanhando a reforma das estradas rurais e até elogiei o administrador, um acerto do senhor lá, o Arthur, porque pela primeira vez nos últimos anos, e eu sou testemunha disso, está sendo colocado manilhamento nas estradas. Isso é muito importante, além daquela manutenção básica. E boca de lobo também. Pois é. Com a saída. Isso, fazendo a cabeça, né? Então, eu queria saber o seguinte, se vai vir, porque no governo da MON, por exemplo, fez uma placa muito boa, mas quando colocou o suporte da placa, colocou o eucalipto não tratado e nós perdemos as placas todas. Em outros governos, então, houve a manutenção, mas não houve completa. Eu queria saber se vem a sinalização para a zona rural, porque é uma coisa que está reclamando, e voltando para a questão da cidade, tem muita reclamação, principalmente no nosso programa, sobre a coleta seletiva. Como é que está a central de triagem? Então, vou resumir nessas 2, porque se eu não fizer de poema lá, o pessoal me mata. É a questão de completar o trabalho na questão de sinalização, principalmente no espaço rural, além da manutenção, e a central de coleta seletiva, que parece que está parada. A questão das estradas é isso, é fazer sempre a mesma coisa de zeladoria de praças. Tem um projeto de praça aqui, mas praça tem que cuidar sempre, o ano todo. Zeladoria da cidade, que é limpeza urbana, essas intervenções urbanas, praças, jardins, você cuida o ano todo, é mais barato, a conserva, mais barato do que ficar cuidando só fazendo esperar estragar para poder arrumar depois. A questão da estrada é isso. Então, quando você coloca canaletas, boca de lobo, manilhamento e tal, você diminui o custo. Nós temos 2.400 quilômetros de estrada de terra para cuidar no nosso município. É um município enorme e com uma zona rural enorme, e com 2.400 quilômetros, dá para ir daqui a Salvador, de estradas de terra que nós temos. Então, você tem que ter uma conserva permanente. Está aqui o secretário Maciel, se quiser completar alguma coisa. E a sinalização, tem todo o projeto já começou ou vai começar já? Então, nós estamos com o projeto de sinalização já pronto, né? O pessoal já foi em campo, o GEO referenciou todos os lugares que necessitam placas, nós vamos modernizar as placas, inclusive placas informativas. Eucalipto tratado, como eu sobre disse. Sobre aspecto turístico. Vai ser dentro dos parâmetros técnicos de engenharia, né? Eu não saberia detalhar como é que vai ser o suporte da placa aqui agora. Mas esse projeto está em andamento e vai ser realizado. Sem dúvida. É que dure, sem dúvida, e não tem jeito a gente falar em turismo se não falar em sinalização, né? O turista chega, se perde no meio dessas estradas, não tem sinalização, não tem quilometragem. Então, esse projeto prevê tudo isso exatamente para ser coerente com o que nós estamos falando e ajudar, principalmente o turista que não conhece a região.
E a questão da coleta seletiva, claro, a Itaúrb, você sabe, conhece o processo de Itaúrb, a primeira fase agora é reestruturar a empresa que estava com um déficit muito enorme, né? Nós pegamos a empresa com a dívida enorme e com um déficit de mais de R$400 mil por mês. Então, a Itaúrb agora está no, a gente chama do break-even, está empatando tudo, mesmo com as contratações, mesmo com a reintegração de profissionais, que não, né, de acordo com o acordo judicial, eles não terão que voltar só para rondantes, eles podem ser de acordo com a capacidade, com a saúde, naturalmente, de acordo com os testes que eles fizerem, podem ser destinados a outras áreas, mas a coleta seletiva é fundamental. Ela será feita não só na zona rural, até como um plano também, né, de compostagem, de estimular a produção de compostagem na zona rural também e na zona urbana também, mas tem todo um plano de triagem, né, um novo modelo, vai ser desenhado um novo modelo, talvez nem fique lá no Bela Vista, nós vamos ampliar esse projeto, colocar em local mais apropriado, para que realmente a cidade seja exemplo também no tratamento de lixo. Depende de campanha, participação da comunidade, isso vai ser importante. Próximo. Não, está funcionando, mas só que ele vai ser incrementado, remodelado, vai ter um outro parâmetro. Próxima pergunta. Bom dia, Carlos Cruz, Vila de Utopia. Prefeito, o senhor falou aí que a imprensa tem dado uma ênfase muito grande à questão do conflito, desse imbróglio que está havendo entre legislativo e executivo. Nesses 200 dias é uma marca que fica também desse governo, até então, que a gente vê a unanimidade, aprovando tudo que se passa, tudo que o prefeito encaminha. Enfim, quando a gente observa, e também no início do governo, a gente observou que havia uma certa harmonia. Mas quando se tratou de questões econômicas, que é o remanejamento, que até então se fazia até 40%, eu acho que isso aí é uma autonomia exagerada que se dava ao prefeito, e o senhor requereu 25% e foi dado 10%. Enfim, sem querer colocar mais lenha na fogueira, mas eu acho que o seu governo, e principalmente o seu secretário de governo, deve uma explicação para a sociedade itabirana. O que vem a ser essa questão de que o vereador não tem fundo de poço? O que os vereadores querem para apoiar o seu governo? E o que o senhor fez, já que tinha apenas 2 vereadores eleitos na sua coligação, para obter mais apoio de 4? Houve algum tipo de fisiologismo? Houve indicação para cargo político? Enfim, eu gostaria de saber o que é isso. O que é o fundo do poço e o que os vereadores querem, e que dê o nome aos vereadores que não têm fundo de poço. Enfim, esse esclarecimento precisa ser dado à comunidade, à sociedade itabirana. Sim. Na verdade, o Carlos, é o seguinte, nós temos um projeto para Itabira, e a gente colocou, e desde o início do nosso governo, nós temos conversado com todos os vereadores sobre o projeto, trazido os vereadores para essa causa, né? Então, assim, eu sinceramente acho muito bom que tenha havido esse conflito, tenha havido esse tipo de debate, ainda que a gente, como você pergunta, ele exige que seja mais aberto. Eu acho que é isso que a gente precisa. Eu acho que quando você tem a situação muito tranquila entre executivo e legislativo no Brasil, é porque alguém está abrindo mão de alguma coisa, né? Então, quando a gente debate, então, às vezes, pode dar um tratamento de briga, de queda de braço, etc. Mas, para mim, eu não tenho briga nenhuma com ninguém. Eu vou encontro os vereadores e digo o seguinte: respeito todos, não tem problema pessoal com nenhum deles, mas o que eu quero é o debate mesmo. Eu acho que as divergências, sejam técnicas, sejam políticas, elas precisam ser debatidas. E a sociedade tem que ser chamada para participar desse debate, porque é um processo até de aculturar, fazer com que as pessoas participem mais da vida da cidade. Eu acho muito bom as pessoas irem para a Câmara, debater nas redes sociais, só não pode baixar o nível. Não pode cair para o ataque pessoal, para questões pessoais, porque quando você baixar o nível, é ruim para todo mundo. Mas a gente debater a LDO foi muito bom, porque muita gente não sabia o que era LDO na cidade, o que significa isso, né? Debater o FINISA, o empréstimo, todo município pede empréstimo. Aliás,
né? Itabira até está de parabéns, tem um nível de endividamento baixo, de 16%, não é isso, secretário? Quer dizer, uma cidade com o tamanho de Itabira, com a receita de Itabira, ter só 16% de endividamento é muito pouco, é muito bom isso, que bom. Então vamos também elogiar o passado nesse sentido, não é? Nós propusemos um projeto agora. Agora, quando o secretário fala fundo do poço e tal, tem uma força de linguagem também. Não significa que tem, olha, não, os caras estão pedindo dinheiro. Não, não existe isso. Estão pedindo cargos em abundância, não sei o quê. O fundo do poço, de linguagem, na verdade, é o seguinte, é querer, eventualmente, participar mais de uma questão que é técnica da prefeitura, e que a gente precisa botar isso o pingo nos is. Tem questão que os vereadores, que é técnica, que é administrativa, que não é, que até inconstitucional, o vereador tem que participar da questão legislativa, né, da questão de discutir com o executivo e com a sociedade destinação dos recursos, né, aprovar isso, fiscalizar. Não importa fiscalizar 5, 10 ou 200, tem que fiscalizar mesmo, esse é o papel dos vereadores, não é? Fazer as indicações. Quando o fundo do poço, por exemplo, indicação. O vereador quer tudo para o seu bairro. Ele está legislando, ele está fazendo, puxando para o seu lado. Mas se deixar Beltrano, se a gente não organizar isso, o vereador quer tudo, ele é eleito lá no João 23, quer tudo para o João 23, não sobra nada para ninguém. Ou seja, não tem fim. Então, ele apresenta as indicações e, eventualmente, você não precisa, tem que trabalhar isso, olhar para a cidade inteira, né, porque ele está olhando para o seu caixa político, tem que olhar mesmo, é natural olhar para o seu caixa político. Ele quer que todas as obras façam para o seu colégio eleitoral, muitas vezes. Tem que olhar para o seu caixa político, não está errado, não. Mas calma aí. Agora, a prefeitura tem um critério. A prefeitura tem que definir uma lógica que seja transparente e que seja mais racional possível, que não seja eleitoreira. Então, a Secretaria de Obras definiu agora, né? Sentamos, o secretário Maciel com sua equipe, definiu regras. A prioridade das obras não pode ser eleitoreira, ela tem que ser aquela que impacta mais a vida das pessoas. Então, tem regra. Então, o vereador vai precisar de entender isso conosco, né? Então, assim, olha, a obra número 1, as obras do FENISA, elas estão definidas conforme esse cronograma aqui, porque foi feito um estudo técnico de importância de impacto social dessas obras. Ah, mas eu quero lá, porque a minha rua, não sei o que, você vai, está no 50º lugar. Ela se encaixa aqui no 50º, não tem problema nenhum. Então, a gente precisa de desenvolver melhor esse relacionamento técnico. Eu acho que falta um desenvolvimento, porque o relacionamento político não tem dificuldade. Eu acredito que todos os vereadores pensam a mesma coisa para a nossa cidade, não é possível, né? Os vereadores pensam que essa cidade precisa de melhor saúde, melhor educação, melhor infraestrutura urbana, mais emprego, emancipação econômica, sabe? E fazer uma virada de página de Itabira, que vai ter que ser feita mesmo. Gente, né? Agora vamos melhorar o relacionamento técnico. Então não adianta ficar batendo na Secretaria de Obras porque não atende imediatamente alguma demanda, porque ela tem um critério agora. E o critério não são das empreiteiras e não podem ser... O critério tem que ser o critério técnico. Então, esse é o aspecto fundamental, e às vezes esses vícios de linguagem, o fundo do poço e tal, porque todo mundo quer para si. Se eu for olhar isso... Então, eu acho que vamos partir para um amadurecimento, sim, né? Eu acho que temos que partir para um amadurecimento. O povo é que ganha, o povo é que vai ganhar com isso, né? Porque não tem problema pessoal com ninguém. O problema é técnico que virou político, né? Por causa também, a política ela é quente, tem um grupo que perdeu a eleição, outro grupo que ganhou a eleição, então existe um período também para as pessoas entenderem que tem um processo do lado de cá e tem que respeitar esse processo. Perfeito. Né? Basicamente é isso. Próxima pergunta. Bom dia, boa tarde, já deve ser, né? Quase meio-dia. Meu nome é Cosme, todo mundo conhece, sou do site Notícias UAI.
Eu quero perguntar ao prefeito o seguinte: se há gente formada em gestão com 3 meses para se fazer uma licitação, nesse tempo todo, igual vocês mostraram de governo ali, deu tempo de fazer a licitação, deu tempo de fazer essas obras, ou são obras licitadas do passado e projetos do passado que estão sendo executados agora? A outra pergunta, eu gostaria de fazer, não é a pergunta legal, que as cores do governo, da campanha, do partido, você usou já, as cores do governo, que cada governo tem a sua marca, ela aparece ali a cor do Ronaldo, do Damon e do João. É muito interessante, né? Eu acho que a crítica, assim, é legal. Acho que faltou Que bom, uma mudança, né? Mas pegou uma coisa legal. A outra pergunta é a seguinte: até quando a prefeitura, o governo, vai manter esta instabilidade com a Câmara, ou a Câmara com a prefeitura? Vocês têm, assim, uma previsão para que a população não saia perdendo com isso no futuro? E outra é qual a visão do senhor e também do pastor e médico Marco Antônio, quando vocês verem as pessoas de cargos comissionados em suas redes sociais que idolatram tanto que chegam a ofender as pessoas com palavras e tudo, como que vocês veem essa situação? Porque a gente sabe que isso não é o que vocês pregam, até o que o senhor disse aqui agora, que, né, tem que haver uma responsabilidade. A outra é sobre a questão do presídio. Há uma previsão para resolver esse impasse do presídio aqui em Itabira? Então vamos por parte, depois o Marco Antônio vai falar um pouquinho também. Rapidamente, a questão das obras, viu? Você tem contratos em aberto. Você tem contrato, você tem um orçamento, tem a LOA de 2021, que nós temos que respeitar, e tem os contratos. Os contratos, eles seguem, né? Os contratos não acabaram em janeiro. Contratos, e o que foi feito é redefinição de obras em função de prioridades e critérios. Mas os contratos são abertos, a gente tem um orçamento para ser respeitado, e com isso a gente está nós estamos dando preferência para tapa-buraco. Então tem toda uma programação, foi uma reprogramação da Secretaria de Obras dentro daquilo que a gente acha mais justo e mais republicano. Depois a questão das cores aqui, que bom, né? Acho que se a gente está resgatando cores, sinal que os astros estão a nosso favor e a gente realmente prega uma união da cidade em função de um projeto, não é? De projetos que sejam voltados às pessoas. Então, eu respeito todos os ex-prefeitos também, eu não tenho esse problema, acho que todos eles fizeram coisas boas e coisas equivocadas para a cidade. O principal equívoco é não ter trabalhado nos últimos anos, né, pela emancipação econômica, né, o social da cidade ficou muito abandonado e não tem nenhum projeto a não ser a Unifei, efetivamente, de emancipação econômica, e a Unifei estava parada há muitos anos. Com relação... Você anotou aí, Gabriel? Ele fez muitas perguntas. Ele falou sobre o presídio. Ah, mas foi o último. Mas tem um antes. Sobre pessoas que ocupam cargo em comissão. Essa questão, sabe, assim, as pessoas realmente elas são orientadas no horário de trabalho, mesmo não horário de trabalho, horário de trabalho. Depois do horário de trabalho dela é um cidadão comum. Eu não posso criar aqui na prefeitura uma censura às pessoas. Não. Mas não podemos criar censura realmente, porque depois, agora, em horário de trabalho, as pessoas realmente elas são orientadas a não fazer atuação política nas redes sociais, porque o horário de trabalho é horário de trabalho. Agora, depois do horário de trabalho, as pessoas são livres, são cidadãs. Não vou censurar, né? Nem a vocês, jornalistas, vocês estão à vontade, porque esse é o trabalho de vocês. Não tem censura à imprensa aqui, não tem censura a cidadãos, a servidores públicos, depois do horário de trabalho eles podem se manifestar do jeito que eles mais querem. Eu acho que isso aqui serve, né, de um lado e do outro, né? Eu acho que isso não tem problema. E com relação ao presídio, nós estamos conversando com a AB, com a Secretaria, nós pretendemos sim reativar o presídio do Rio de Peixe ou a construção de um presídio novo. A nossa proposta é que reative imediatamente o presídio do Rio de Peixe, até que nós possamos construir um presídio de pequeno porte em Itabira. Estamos avançando nessa negociação, junto com o presidente, com a OAB e com outras instituições, para que o presídio seja reativado. O investimento já fomos levantado para a recuperação dele, é um investimento perto de R$150 mil. Está dependendo agora, e semana que vem eu tenho um encontro com o Ministério Público Estadual, exatamente para rediscutir
termo, né, o termo assinado com o Vale, Justiça e na época e o governo do Estado, Secretaria, para reativar o presídio Rio de Peixe, caso realmente ele tenha que ser desativado definitivamente em função das áreas de mancha, aí é questão de coerência, né? Você tem que ser reativado, tem que reativar tudo que existe por ali perto, né? Porque senão, porque só o presídio, e aí as outras atividades. Então isso vai dar tempo de discutir isso, e se necessário construir um presídio de pequeno porte, que são de 300 vagas, que é o mínimo agora dentro das regras da Sejusp. Então isso está sendo superado. Itabira precisa de um presídio de pequeno porte. O presídio de grande porte, ou a penitenciária, o governo do Estado não nos deu tempo de ouvir a comunidade. Nós queríamos ouvir a comunidade. Se Itabira queria receber 1.800 presos, ser uma cidade, e como o governo do Estado só nos deu 15 dias, isso né, eu disse que seria um prazo insuficiente, porque é uma decisão que não podia ser só do prefeito. Se a cidade queria, sem nenhuma contrapartida, sem nenhum estudo de impacto social, sem nenhuma contrapartida, né, aceitar e assinar a construção de um presídio que receberia aqui 1.800 presos. Então, o Itabira tem 105 presídios, o Rio de Peixe tinha 140 famílias itabiranas, a quem nós devemos respeito e a quem nós vamos trabalhar por elas, principalmente para que a gente receba os presos de volta o mais rápido possível. Perfeito. Próxima pergunta, por gentileza. Desculpa, doutor Marco Antônio. Desculpa. Cosme, eu vejo a questão do relacionamento que você cita com os vereadores, com a Câmara, com o Legislativo. É natural que ocorre após a eleição, né? Nós estamos aqui há muitos anos. O que vai acontecer com esse governo, né? Ou seja, o projeto ele só torna efetivo a partir do momento que você começa com esse, né? Existe também a questão do passado da oposição, que é normal também acontecer, né? Nós enfrentamos uma política totalmente adversa, né? Eu nunca tinha entrado na política. O Marco também é a mesma coisa. O que vai acontecer? Então a cidade toda ficou naquela preocupação. E sempre o eleitor, ele agarra nas promessas. E a promessa que ganhou essa eleição foi a nossa, né? Da integridade, do trabalho, da honestidade. Quem é Marco Antônio Lage, quem é o Marco Antônio Gomes, tá certo? Então nós começamos a ter um relacionamento com a Câmara. Mas uma Câmara, certo, que, se você pensar bem, estava também com a visão do passado. Eles olhavam o retrovisor. O Marco olha na frente, eu também olho na frente. Tudo que eu faço na vida, eu olho na frente, não olho atrás. Isso é natural. Porque você imagina só, você está citando aí 3 prefeitos anteriores, por causa da cor. Agora você coloca na cabeça dos vereadores. A questão não está na cor. A questão está na atividade. O que vai acontecer? De bom ou de ruim com esse prefeito? Então nós começamos a fazer. Começamos a trabalhar. Certo? Eles agora começaram a notar qual é a nossa atitude. Começa a avaliar. Certo? Eu vou citar, antes de você citar aqui, eu vou pedir ao Gilberto qual projeto que ele tem, que nós temos para os empresários. Passou desapercebido, é muito importante. Porque minha esposa fica, quem falou do refis? Quem falou disso? Isso eu estou falando dentro da minha casa. O que é que nós fizemos? Essas atitudes a ser tomadas no governo é que vai impactando e vai mudando o coração das pessoas, inclusive dos vereadores. Ele tem que ver quem é o Marco Antônio na política, quem é o Marco Antônio Lage na política, o que eles estão fazendo. É aí que ganha as pessoas. Eu não vejo outra forma. Qual é o meu passado na política? Qual é o seu passado na política, Marco? Agora o Marco tem, eu gostaria que o Gilberto explicasse, para que eles pudessem entender, inclusive, por que o empréstimo. Eu estou falando que olha o retrovisor, nós entendemos dentro do governo muito bem a questão do empréstimo. Porque eu vejo uma Itabira melhor, com arrecadação melhor, mesmo
Ah, mas é a Vale. Que é Vale? Eu não estou pensando só na Vale. A Vale já está aqui hoje, eu tenho que pensar em outro. Citou o turismo, porque é agora, o turismo é agora. Então você tem que pensar. Então com esse empréstimo, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse empréstimo, mudar para que possa produzir no futuro. Isso é a nossa vida. A nossa vida é assim. Ju, olha para nós, dá uma explicação para nós, em relação aos empresários, em relação aos empréstimos, para que a população possa entender, impactar as nossas mudanças. Bem, bom dia a todos. Sobre o apoio, né, pela pandemia, nós tivemos com dificuldades para os empreendedores. Então, nós já aprovamos uma lei, né, Itabirano, né, já está aprovado. E logo depois que foi aprovado esse fundo, nós encaminhamos outro projeto de lei para a Câmara Municipal, que era do juro zero. Essa é uma inovação de Itabira, porque algumas cidades já têm o fundo de amparo, que é uma garantia para que a pessoa mais simples ou com menos recursos pudessem buscar empréstimos a juros baixos. Porque se não tem essa garantia, os juros vão às alturas, né? Então, esse fundo de amparo era igual, e junto com eles nós encaminhamos o projeto de lei do juro zero, que foi aprovado com algumas emendas, mas emendas que contribuíram, não são emendas prejudiciais. Está voltando o projeto de lei, e aí a Secretaria de Desenvolvimento Econômico ela vai implementar esse projeto. Esse é um grande projeto de ajuda. Sobre empréstimos, e aí com a minha vivência aí de 36 anos em administração pública, investimentos ou despesas de capital, que é investimento, a gente usa recursos de capital, recursos de empréstimos. Todos os municípios buscam isso, e como o nosso endividamento é muito pequeno, é uma maneira de você antecipar benefícios para a população. Por isso que a gente busca empréstimo. Itabira, até pela condição atual, ela está avaliada na Secretaria do Tesouro Nacional com a nota A. Isso significa que ela tem privilégios de buscar recursos baratos, né, e bons. Nós temos uma proposta do Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID, para trazer recursos na ordem de 30 milhões de dólares para mudar a estrutura digital de Itabira. Então, todos os entes públicos que podem, buscam recursos para fazer investimentos, para antecipar, e para isso a gente faz uma projeção de pagamento desses recursos por 10 anos, para garantir que a gente tem recurso no orçamento para pagar esses empréstimos. Basicamente é isso. Eu queria só colocar mais alguma coisa de algumas leis que o prefeito recebeu esse mês, dia 16 de julho, um comunicado do Tribunal de Contas, que é um termo de ajuste e gestão com a prefeitura. Foi um termo de ajuste e gestão do Tribunal de Contas, que ele fez em 2018, e que nós temos vários itens que temos que cumprir aí em parceria com a Câmara Municipal, porque são projetos de lei de planta genérica de valores, que inclui o georreferenciamento, e que vão ser encaminhados para a Câmara para decisão e para votação. Prefeito, quiser passar para fazer alguma complementação? Prefeito quer complementar alguma coisa nesse sentido? Próxima pergunta, Rodrigo. Bom dia, prefeito. Marco Antônio, sou o Rodrigo do blog Agora de Itabira. Eu gostaria de saber, se caso você me permite, como é que está sendo o andamento do novo projeto da reforma administrativa, do qual você tinha anunciado na sua primeira coletiva de imprensa? Bom dia, viu, Rodrigo? Está indo bem, praticamente pronta já, porque nós estendemos um pouco mais, porque a gente percebeu que não precisava de correr com isso. A estrutura da prefeitura, se ela não é ideal, ela funciona, mas não precisamos melhorar, não é? Então, melhorar sobre dois aspectos.
uma organização de gestão das secretarias mais funcional possível, com menos hierarquia, né? Diminuindo um pouco as distâncias entre o serviço público da ponta com o secretário. Isso é um trabalho que está sendo feito. E o outro aspecto é o tecnológico, que a gente precisa de investir. Nós estamos nós precisamos de ir para o digital, né? Nós somos muito analógicos ainda, isso atrasa os serviços. O servidor precisa de assinar ponto, sabe? Seja na parte pessoal, seja na parte da questão fiscal, de uma maneira geral, modernização tributária, modernização fiscal, né? Saúde, o sujeito tem que, né, chegar ali com um cartão e tem que ter todo o prontuário dele atualizado, o social, o acompanhamento. Então, uma Itabira digital passa também pela estruturação digital dos serviços públicos, né? Então, a gente está trabalhando em conjunto, está praticamente pronto para a gente, provavelmente, agora, entre agosto, mais tardar início de setembro, a gente apresentar à Câmara uma reforma administrativa que enxugue, deixa mais clara, mais funcional a prefeitura, as áreas, e que possa melhorar o serviço público. O objetivo maior é gastar menos, né, ter estrutura mais funcional e mais eficiente. Como está sendo feito o corte de gastos desde o início do seu governo? Está avançando. A gente quer cortar, não só em termos de funcionalismo. Itabira não é que está muito exagerado, nós temos perto de 3 mil servidores públicos, né, e perto de 1.000 terceirizados, né? Então nós chegamos a perto de 4 mil funcionários. E acho que é impossível enxugar. Então essa gestão, essa visão que nós estamos tendo de cada secretaria é para entender o que é possível de enxugar, de tornar mais eficiente essa estrutura, né? E outros gastos, né? Gastos necessários, uma revisão completa na parte de transporte, na parte de mão de obra, na parte de insumos, onde que a gente pode reduzir gastos para sobrar mais dinheiro para investimento. Então, esse é um processo que a gente vai fazer, né, para tornar a prefeitura mais eficiente. Claro, a iniciativa privada tem uma dinâmica, o serviço público é outra, né, mas é importante que seja mais eficiente. Criar processos. Falta muito processo, tem muitas áreas sombra, tem muita gente fazendo a mesma coisa. Então isso a gente já está corrigindo pouco a pouco, e a reforma administrativa ela certamente vai vir para poder consolidar isso. Prefeito, para suas considerações finais, doutor Marco Antônio, caso queiram deixar alguma mensagem para a gente encerrar. Só quero aqui mesmo agradecer a todos vocês. E o Marco fala sempre o seguinte: é trabalho, trabalho, trabalho. Eu não vou acrescentar mais nenhum depois desse terceiro aí, não. Senão não dou conta. Muito obrigado, um abraço. Também queria agradecer a todos vocês. Que o Marco Antônio, ele está trabalhando muito. Olha, poucos vices trabalham assim, né? E além disso, ele continua no hospital. Ele não abriu mão do hospital, não. Então isso é importante. Eu acho que o envolvimento, né? E tem muita intriga, muita gente falando, olha o vice, essas bobagens, sabe assim. A gente se dá muito bem. Mais do que isso, gente, a gente tem o mesmo propósito, né? Que é de governar com honestidade, acima de tudo, e um governo voltado para o povo. Então, eu agradeço o apoio do Marco Antônio pessoalmente, com todo o esforço dele de ser médico, de atuar com seus plantões lá no hospital e ainda assim abrir tempo e conseguir tempo, certamente sacrificando muito de sua vida pessoal. Agradecer os secretários que estão trabalhando muito, trabalho. Olha, não tem ninguém aqui na prefeitura, né, trabalhando menos, do primeiro escalão, trabalhando menos que 12 horas por dia. A gente realmente está empreendendo um ritmo bastante acelerado, um ritmo grande de trabalho, exatamente para a gente ganhar tempo, né? Porque a gente sabe que 4 anos passam muito rápido. Então, continuar contando com vocês, com suas críticas, com suas observações, né? Nós somos absolutamente abertos
a comunicação, a imprensa, né? Queremos valorizar a imprensa, depender de nós melhorar, né, as condições de trabalho da imprensa. Os secretários estão à disposição para recebê-los, né, dentro de uma lógica de critérios, né, para não virar uma bagunça, mas fiquem à vontade. Vocês estão recebendo aí um jornalzinho que é um release, que é um apanhado, né, dos temas mais importantes realizados nesses últimos meses, e dando para vocês o seguinte: tem muito trabalho, né? Nós só estamos começando, o trabalho é intenso. Espero que vocês continuem nos acompanhando nesse trabalho e, à medida do possível, que tiver dúvida, a gente tem que esclarecer, que a gente quer isso. É um governo de comunicação, um governo de transparência com o povo de Chavira. Então, muito obrigado, gente. Como o prefeito disse, vocês estão recebendo o